É isso aí, gente. Estamos de volta, né? Rapidinho, como prometido. Então, vou dando uma olhada aqui nas nossas redes sociais. Você sabe que eu estou aqui sempre de olho, né? O pessoal fica até me sacaneando às vezes aí. Tá, não sai do Zap. Não sai do Zap, não, né, gente? Estamos trabalhando aqui, né? A gente trabalha pelo WhatsApp também. E você sabe muito bem disso. Você participa com a gente. Manda aí sempre a sua participação e ela é muito importante. Eu falei aqui no bloco passado da promoção, né? Eu esqueci de dar um puxão de orelha. A gente tem que dar um puxão de orelha, né? Nosso departamento de julgamentos de participações nas redes sociais, a gente tem um departamento de julgamentos para participações nas redes sociais, suspendeu a senhora Lizimara Guedes, né? Ela está me assistindo, ela sabe muito bem por que a senhora está suspensa, dona Lizimara, né? Aí a gente faz uma promoção de palpite para a Copa, a senhora coloca vários palpites lá, né? Da espertona, né? Dona Lizimara Guedes está suspensa pelo nosso departamento de julgamentos de participações pelas redes sociais, tá vendo? Tá vendo? Tomou um gancho aí, né, Lizimara? Foi fazer gracinha, brincadeira. Beijo para dona Lizimara Guedes, nossa irmão, amiga. E aí, por falar em amigo, né? A quem tá aqui na área, né? Tá de volta. Vocês estão vendo que ele tá mais magrinho, né? O homem pegou a infecção intestinal, foi isso? Foi intoxicação alimentar. Nossa, coitado. Rapaz, né? Mas olha só, se você nunca fez dieta... Aí esse aqui chega pra mim e falou assim, ó, vocês ficam falando aí de low carb, low isso, low aquilo. Bom mesmo é a intoxicação alimentar, né? Rapaz, mas o que você comeu, amigo? Festa junina, né? Rapaz, olha só, fui fazer uma visita na casa de... Você não vai escolher o que você vai comer, minha gente, é verdade. Você não escolhe o que você vai comer. Aí, fui fazer uma visita lá, rapaz, a salsicha lá, era cachorro-quente, né? A salsicha olhou pra mim, eu olhei pra salsicha, já não rolou uma identificação. Já não tinha aquela identificação. Mas não rolou mesmo. Aí eu falei assim, o que eu faço agora aqui, cara? Mas vou ou não vou? Se vou na fé. Eu acho que faltou fé. Porque comi a salsicha lá, rapaz, deu ruim. Ela olhou pra mim e eu acho que ela fez todo o trabalho que tinha que fazer aqui por dentro. Gente, o pastor Thiago, ele falou, não, olha, eu não posso, eu tô muito debilitado. Não dá pra ver. Tá justificado, né? Tá justificado. 4 quilos. 4 quilos. 4 quilos na balança. Tá vendo? Melhor que low carb. Cadê Andressa? Melhor. Andressa vai voltar aí. Eu vou trocar uma ideia contigo. Como é que faz isso aí? Gente, olha só, eu quero aproveitar, né, a participação, a volta do pastor Thiago depois desse susto que ele tomou, né, para falar de um assunto muito interessante. Você acompanhou comigo, né, e com o Vanderlei aqui, que nós tivemos a noite de lançamento do festival que comemora os 200 anos da nossa colonização britânica aqui na região e também, né, a nossa emancipação, né, político-administrativa, junto com um grande festival que vai reunir a cultura inglesa, né, com a cultura teresopolitana. O que a cultura inglesa influenciou na cultura teresopolitana? A gente já viu que foram muitas coisas. Mas a gente teve a noite de lançamento. E na noite de lançamento, teve uma coisa que me chamou muita atenção, que eu vou perguntar ao pastor Thiago, que foi o engajamento. Pastor Thiago, foi a primeira vez que eu vi, assim, teoricamente, um monte de concorrentes junto, né? Porque você tem os maiores empresários das maiores empresas de gastronomia da cidade unidos com uma causa, com um propósito, no mesmo ambiente, confraternizando, felizes, né? Que eu fiquei lá de cima do palco, eu estava apresentando o evento, eu fiquei lá de cima do palco falando do evento. Falei, gente, esse povo era para estar se matando aí, né? Porque o povo, eles são concorrentes, era para estar se matando, o que está acontecendo? Por que esses caras estão tão felizes, estão se abraçando tanto? Verdade. E aí depois eu percebi, eles não estão lutando por uma causa deles, eles estão lutando por uma causa da cidade. É a primeira vez que eu vejo isso, assim, muito claramente, né? Perceptivelmente. Assim, pode ser até que ninguém tenha lucro com o festival. Eu acho difícil, porque o festival já está crescendo muito e já nasceu bem grande, mas para eles já é um sucesso, só o fato de ter unido, de ter mudado essa mentalidade. E aí, o que eu te pergunto? A gente está vivendo uma nova fase política. Eu espero que a gente viva uma nova fase política, pelo menos a percepção é essa. Sim. Mas a grande mudança já começa a acontecer, que é na população, no empresariado, que já começa a deixar de lado as questões de disputas econômicas, né? Eu tirar vantagem para
o que todo mundo pode ganhar. Verdade, né? verdade. Como é que acontece isso dentro da coletividade? Né? Porque você trabalhar isso individualmente é relativamente simples, mas dentro de uma coletividade, Sim. de um grupo tão acirrado, por exemplo, Sim, tinha sim. tudo para estar se engalfinhando, por exemplo. Verdade. Quando você fala disso, eu lembro do texto de Eclesiastes, capítulo 4, escrito nada mais, nada menos do que Salomão, que era um grande rei em Israel. Salomão, e na época de Salomão, foi uma das épocas de maior prosperidade para o povo de Israel. Se não, posso dizer até maior prosperidade, a maior prosperidade. Davi foi grande conquista, Salomão, grande prosperidade. E 13 anos ele demora para construir um palácio real, uma coisa que não existia. Depois 7 anos para ele construir um templo, que não tem nada a ver com esse tempo de Salomão. Mas nada mais de nada mesmo. E 7 anos para construir um templo. Então, uma grande prosperidade, um desenvolvimento socioeconômico muito forte, um desenvolvimento político estável, havia diplomacia com outros povos, tanto é que na época de Salomão não há guerra. E o fato interessante é que quando ele escreve Eclesiastes, ele escreve no final da vida dele, na época que ele para olhar para todos os âmbitos da existência e dizer o que essa vida me ensinou, o que eu vi da vida, o que a vida passou e perpassou e o que eu passei por ela e ela passou por mim. Aí ele começa a escrever Eclesiastes. De início, se você lê o livro de Eclesiastes, parece o livro mais mal-humorado da Bíblia. Parece uma coisa assim que você olha e vai assim, rapaz, o cara tá... Foi Anderson que escreveu. Por aí. O cara tá muito pessimista, muito. Mas existe uma relação de pessimismo que é uma relação que nos foge às nossas realidades. Não vou fugir da pergunta, mas a relação de pessimismo que foge da realidade. Quando você vai para a filosofia, Arthur Schopenhauer é o camarada que é taxado como o pessimista, né? A ideia de sofrimento. O filósofo do sofrimento. Exato, né? Ele é o pessimista da vida. Só que, quando ele escreve o livro, que é o livro mor dele, eu vou ser muito reducionista para falar disso, mas ele vai falar sobre o mundo como vontade e representação. Ele vai dizer que existem duas verves na vida, duas posições na vida. A vontade e a representação. O que seria a representação? Começar pelo último. A representação não é o que a vida é, mas o que eu dou de significado àquela vida, o que eu represento àquela vida. E isso pode levar a gente a um otimismo alienante. Eu posso olhar determinadas coisas e não olhar pela verve da realidade. Ao não olhar para a verve da realidade, eu posso me virar um otimista em uma bolha. Eu começo a enxergar as coisas coloridas. Vira um Poliana da vida. Exato, vira um Poliana da vida. Então, quando você passa a viver uma experiência de representações constantes, você vai ver que até dos nossos relacionamentos nós representamos. Sabe por quê, minha gente? Presta atenção numa coisa. Talvez o que me decepciona no Anderson não é o que o Anderson de fato é, mas aquilo que eu representei de você. Sabe qual é? Eu olho para a pessoa e digo o seguinte, não, as minhas decepções em relação ao fulano, mas se eu parar e pensar um pouco, não é o que o fulano sempre foi. As pessoas dão indícios de que elas são. As pessoas vão mostrando no seu cotidiano que elas são um tanto enjoadas, um tanto intransigentes. Elas mostram que, às vezes, elas não têm nenhum comprometimento com determinado assunto que, para a gente, tem um profundo engajamento, é importante. Só que a gente vai disfarçando isso. Em zonas cinzentas, a gente pega um lápis de cor e vai colorindo aqueles aspectos cinzentos. E, no final das contas, o que a gente está fazendo é apenas representação. A vontade é o que, de fato, as coisas são, tal como elas são, na raiz, sem superficialidade. É a ideia de olhar o fenômeno, o evento, a relação, o objeto, a pessoa, não como algo que é superficial, mas ir além do fenômeno, olhar a coisa em si. A ideia é essa, ver a coisa tal como ela de fato se apresenta, sem representações para a gente. E Salomão faz isso. Ele olha a coisa em Eclesiastes tal como ela é, como se apresenta. Ele vai dizer, vaidade, vaidade, tudo é vaidade, tudo na vida é vaidade. Mas no capítulo 4, ele vai falar de um camarada que ele parou na vida dizendo o seguinte, vou acumular, 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 ter lucro atrás de lucro, e ele nem se pergunta por que ele faz e para quem ele faz. Nem o porquê, nem para quem ele faz. Qual é o lucro, qual é a necessidade, para quem, o que ele substancialmente está fazendo ao redor e o que ele está deixando de historicidade, o que ele está registrando na vida de pessoas e registrando ao seu redor para o desenvolvimento do meio. Não há isso no pensamento dele. E aí o camarada é um camarada sozinho, um camarada solitário, um camarada que vive apenas no núcleo do si para si e não existe desenvolvimento do si para si. A Bíblia vai dizer que é necessário ter comunhão. E o comunhão é o quê? Tornar comum. Eu me torno comum as tuas alegrias, as tuas tristezas e no fundo, ao tornar comum, eu passo a ser também o cara que vai ajudar você quando você está desconsolado.
eu ajudo você a construir um mundo, o seu mundo que está desconstruído. Eu creio que engajamentos como esses, que nós vislumbramos como agora, são possíveis em diversas esferas da sociedade. Em diversas esferas, sejam elas religiosa, política, social, privada, pública, o que for. É possível, e quando isso se torna possível, o sentido de humanidade, de humanização dentro dessa casa comum chamada Terra, se torna algo mais tangível. A grande questão é, demonizamos os outros porque não conseguimos encarar as diferenças. Nós não conseguimos perceber nem a gente mesmo. Nós demonizamos pessoas porque, no fundo, nós vivemos um altruísmo que é o altruísmo da distância. O que seria o altruísmo da distância? É a ideia de que eu gosto de fazer o bem, mas gosto de fazer o bem para as crianças lá da África. Eu gosto de fazer um bem mandando um dinheiro para um asilo que está lá em Manaus, no Iapoque ou Chuí, mas distante de mim. Porque, no final das contas, o nosso altruísmo é baseado numa amenização de uma consciência pesada. Porque, de fato, o altruísmo é baseado no toque, na aproximação, na comunhão. Na proximidade, inclusive. Na proximidade. No estar junto um com o outro. Quando a gente pensa em lucro, em acúmulo, como é muito comum a gente imaginar isso no mundo empresarial, e a gente se desumaniza nesse processo, nós não apenas fazemos mal ao outro, nós estamos fazendo mal a gente mesmo. A nossa cidade sofreu e sofre tanto tempo com essas instâncias de uma convicção bestial de se achar como único, exclusivo, como uma verdade absoluta. Anderson, o meu universo tem que se comunicar com o teu. Minha vida tem que se comunicar com a tua. Tem que haver diálogo. As polarizações têm que ser algo que hoje a gente deixa esses extremismos da existência. A gente é muito extremista, está cada vez mais extremista nas mais diversas instâncias da vida. Então, é possível uma cidade melhor? É possível uma cidade melhor. É possível uma sociedade melhor? Sim, é possível. É possível uma família melhor? Sim, é possível. Se a gente toma consciência dos homicidas em potenciais que nós somos, e ao olhar para isso, a gente parar e dizer, peraí, o que a vida me ensinou para eu aprender a viver e sobreviver e aprender a viver em conjunto, em sociedade, deixar de ser animal selvagem e aprender a viver em sociedade. É possível uma sociedade melhor. E eu creio que engajamentos como esse podem ser vislumbres pequenos, mas dá para acreditar que você que é empresário, você que é do poder público, que você que é a dona de casa, o pai aí da sua família, você pode. A gente pode construir uma sociedade melhor se os nossos universos se comunicarem mais. Eu creio que o que o mundo precisa são de ouvidos que ouçam de verdade e de olhos que vejam de verdade. Não apenas pessoas que estejam ali enxergando alguma coisa por enxergar, mas alguém que se depare em relação ao outro. Era essa e é essa a grande figura do chamado reino de Deus. É isso que Jesus sempre pensou, numa sociedade que não acusasse, não punisse, não matasse o outro, mas uma sociedade que ressocializasse, que buscasse, que tirasse pessoas que estão feridas do caminho. Aí, minha gente, para nós que somos cristãos, nós acreditamos no Espírito Santo, que um dos fatores é que é Espírito Consolador. Então, escuta isso aqui. Eu posso, sem ser herético no que eu vou falar, eu posso ser o Espírito Consolador aos sofrimentos que você passa. Eu posso ser extensão. Eu recebo o consolo dele, não para ser um poço estanque exclusivo. Eu recebo o consolo do Espírito para ser consolo na sua vida. Eu recebo o favor da graça divina, que é o favor imerecido, para ser instrumento dessa graça e usar de graça e da graça divina com a sua vida também. Nenhum de nós somos poços que deveríamos estar com essa água retida. Somos aqueles que deveriam comunicar, doar e dar água. É possível uma sociedade melhor? É possível se houver engajamentos não eventuais, apesar de olhar como fator positivo os eventuais. Mas não só os eventuais, mas que sejam engajamentos constantes no cotidiano da vida da gente. A vida vai ser um pouco melhor. Eu acredito nisso. E um exemplo claro disso, assim, botando na questão prática, né, que nós vamos ter um aniversário da cidade, um mês inteiro de programação, e a prefeitura não tem um evento anunciado, nenhum. Quer dizer, lembra de um tempo atrás em que mega shows, mega estruturas, dinheiro jorrando, né, e as contratações daquele tipo que você está acostumado, né? Então, agora,
tá com a gente essa bola. É verdade. É aqui, ó, são os empresários, são as pessoas que vão ter que fazer. E dá para fazer. Você está vendo? Vai ter festival, vai ter o cerveja, vai ter encontro de carros antigos, vai ter festival do chocolate, vai ter um monte de coisa. Já existem mobilizações até, por exemplo, da restauração da Praça Olímpica. Já aconteceu, né? Uma contrapartida do cerveja. Então, isso é muito legal. A gente tem que tomar a rédea dessa coisa toda, né? Exato, e ser esse instrumento de mudança e compartilhamento que o pastor lembrou pra gente muito bem, né? A gente precisa compartilhar esse sentimento bom, né? Que a graça venha e que a gente propague. Que o consolo venha e que a gente seja extensão. A ideia é essa, a proposta. E isso independe de religião. Isso é fato chamado humanidade, é humanização das nossas relações, que são muito plásticas e distantes. Elas precisam ser mais constantes, humanizadas, tocáveis. Eu tenho que tocar no outro e eu tenho que ver se o outro está com febre, se ele está com frio, o que ele tem. Não adianta ficar mandando zap, né? Não adianta. Não adianta ser aquela coisa do vamos me relacionar. Como? Altruísmo da distância. Lembra dessa palavra? O altruísmo da distância. Nada de altruísmo da distância. Vamos encurtar essas distâncias. Exatamente, meu irmão. Amigo, muito obrigado. Que bom que você está recuperado. Graças a Deus. Agora eu vou ver se eu continuo ficando magrinho. Agora ele quer manter. Por isso que ele está querendo conversar com a Andressa, tá vendo? Para bater um papo. Esperto. Pastor, obrigado pela participação mais uma vez. Você. E não acabou ainda não, tá? Tem a foto do dia. O Vanderlei tá na área também, daqui a pouco vai vir. Que participou comigo lá desse evento, né? Daqui a pouco a gente está de volta.